uma notícia que desestabilizou emocionalmente Jesus. João o Batista havia sido morto de forma cruel. E a crueldade se expressa mais ainda pelo Sinat Rinan. O que é isso, pastor Denis? É o ódio gratuito. João costumava falar a verdade. Por falar verdades, seus próprios irmãos vão entregá-lo. Seus próprios contemporâneos vão entregá-lo a Herodes. E não satisfeito em entregar a Herodes, a Bíblia vai falar que uma menina dançando vai pedir a cabeça de João em um prato. E João será decapitado. Você vai perceber no texto sagrado que os discípulos de João vão ir até Jesus e vão dizer tudo o que havia acontecido. Não é igual hoje, mensagem por WhatsApp, não está nas páginas do Instagram, as notícias decorriam de forma mais lenta, era boca a boca. Jesus não estava próximo dos acontecimentos, vai ficar sabendo. Já havia acontecido. E essa notícia vai desestabilizar emocionalmente, isso mesmo. Vai desestabilizar emocionalmente Jesus. E o que ele quer fazer? Ficar sozinho. Ele quer se retirar. Ele não quer ter contato. Ele não quer falar com ninguém. Ele quer se retirar e orar. Quer falar com o Pai. Quer falar acerca das suas emoções e de tudo aquilo que está vivendo no seu ministério. Mas a Bíblia vai falar que enquanto Jesus está indo em direção a um lugar específico e deserto, não é um lugar desértico, é um lugar deserto porque não havia casas, não havia comércio, Jesus queria ficar sozinho. Mas a notícia de que Jesus está se destinando a este lugar vai se espalhar. Olha que interessante. Quando Jesus chega à margem desta localidade, esse lugar que era para estar deserto já está repleto de pessoas. Uma multidão já está presente neste lugar em que não era para ter ninguém, era para ser um lugar de intimidade de Jesus. Mas quando Jesus chega e ele encara essa multidão, isso é muito importante para nós. Jesus não vai se limitar por aquilo que ele está sentindo acerca de um amigo, de um parente próximo. Ele não vai se expressar de forma negativa ou com espírito de alguém enlutado. Jesus vai dar o melhor que ele pode proporcionar. Isso mexe comigo. Porque qual de nós não temos as nossas guerras internas, as nossas guerras cotidianas? Qual de nós não chegamos aqui talvez cheios de adversidade, de perdas? Jesus sofreu uma perda. E uma perda significativa. Não foi qualquer pessoa que foi morto, foi alguém especial para o ministério e para a pessoa de Jesus. Mas diferente de mim, de você, que dentro de perdas apresentamos a negatividade daquele momento, queremos apresentar o nosso pior lado, um lado enlutado, um lado de alguém que perdeu, e a perda muitas das vezes é irreparável. Não queremos ter empatia, não queremos nos relacionar, queremos distância, queremos ficar em silêncio, queremos nos privar. E a primeira atitude de Jesus era assim, de se privar, era assim de se distanciar. Porém, quando ele chega nesta localidade, tem uma multidão. Jesus vai olhar e vai ter pessoas aflitas, vai ter pessoas que precisam ser curadas, vão ter pessoas que precisam de uma palavra que vai manifestar cura, restauração
começar a curar todos aqueles que ali estão. Espírito Santo da verdade. E não é sobre o que ele está sentindo, é sobre o que ele tem para dar. Isso é tão potencial para mim, para você aqui esta noite, porque eu não sei como você chegou, como você está aqui esta noite, qual é o teu espírito para adorar a Deus neste culto, mas nós vemos que alguém cujo tinha todos os motivos para estar em um lugar isolado e queria estar isolado, ao ver pessoas que necessitavam dele, ele não pôde estar indiferente. O interessante é que a gente vem até este lugar, um lugar cujo sabemos que a presença de Jesus se tornará real, de que o nosso Deus é presente nesta casa, que Ele ordena a bênção, e ainda a gente consegue ficar indiferentes neste cenário. Um cenário deste em que deveríamos ter empatia. Porque da mesma forma em que Jesus estava contrito, e ao perceber que existiam diversas, centenas, milhares de pessoas necessitadas, e a pergunta a se fazer aqui nesta noite para nós, diante deste culto: será que você consegue perceber alguma coisa ou você está indiferente do culto? Santo é o teu nome. Será que você já conseguiu enxergar a necessidade de alguém e você está indiferente? Será que permita-me te usar aqui como alguém distinto desta egregora? Será que a namorada, a prima e o namorado da Joyce só estão aqui para visitar ou eles precisam de algo? Deus Santo, poderoso. Em que, devido aos nossos estresses, devido às nossas dificuldades, faltas, perdas, ao invés de percebermos, queremos questionar, e aí então vemos em culto sobrecarregados de um dia comercial, completamente comercial, iniciado lá em 1952 pelo diretor do O Globo, que ainda trouxe essa realidade lá dos Estados Unidos para nós aqui no Brasil, que era para ser celebrado em 16 de julho, salvo engano, apenas com uma característica financeira, declarando ser o Dia dos Pais, associado ao dia de São Joaquim, se você não sabe. Nada a ver com a criação do Dia dos Pais lá nos Estados Unidos em 1909. No Brasil foi diferente, foi regado pela idolatria, Brasil, pelo consumismo. Talvez você venha sobrecarregado este dia, cheio de distrações. Talvez porque, como pai, não ganhou o que queria ganhar, não foi abraçado como queria ser abraçado, ou não tem um pai para abraçar. E então tantos embaraços podem comprometer a realidade da nossa empatia hoje aqui, minha pastora. Porque então chegamos neste lugar, como Jesus queria ficar sozinho, às vezes a gente quer entrar neste lugar e viver dentro de um casulo, em que não é a ideia para nós quando nós entramos na casa do Senhor. Entrar na presença do Senhor é entender que nós somos um corpo. É que existem necessidades diversas na casa, em que vai depender da minha empatia, da minha sensibilidade, entender se o corpo está são, se o corpo está doente, o que é que o corpo precisa esta noite para funcionar bem. E Jesus, a Bíblia vai dizer, movido de compaixão. Eu vou usar o casal aqui mais uma vez. Santo é o teu nome. Talvez uma visita, talvez porque ela gostou, a terceira vez que ela está. Início da terceira?
ou quarta, não me lembro. Mas talvez sobre eles existe uma necessidade. Ou talvez sobre alguém que você senta do lado todo culto existe uma necessidade. Alguém que está sentado a seu lado, à sua frente. Existe uma necessidade, mas estamos tão embaraçados com questões pessoais. Isso me toma aqui essa noite, que estamos movidos de tantas realidades pessoais, que queremos entrar aqui e sermos indiferentes. E não temos o mínimo de sensibilidade e compaixão de entender o que é que aquele cenário está dependendo de mim. Jesus poderia ser ríspido, trunculoso, falar verdades àquela geração que entregou João a Herodes e dizer a vocês: eu não faço nada. Mas o cenário é diferente, ele se move de compaixão ao ver a dor daqueles que estão em um lugar completamente deserto. Eu acho isso interessante também, porque ainda que existia uma grande multidão, ali era um deserto para muitos. Meu Deus. A multidão era enorme, mas era um deserto de muitos. Cada um tinha um deserto pessoal. E Jesus, ele não poderia ser indiferente. Não é sobre o que ele estava sentindo. Deus poderoso. É sobre o que ele podia oferecer. E a pergunta que eu faço a nós, baseado pela palavra e movido pelo Espírito, é: o que é que você pode oferecer? Meu Deus. Porque está enlutado é um estado de espírito, é um sentimento, é uma emoção. Não é sobre o que ele pode oferecer, Vitória. Está nesta noite até mesmo chateado por algum motivo, não está atrelado ao que eu posso oferecer. E a pergunta a se fazer dentro da palavra minha a você é: o que você pode oferecer esta noite? Não é sobre o que você está sentindo, é sobre o que você pode oferecer aqui esta noite. O que Jesus estava sentindo, Adriano, eu acho que era algo muito dolorido, porque ele quis estar sozinho, ele quis se retirar, ele quis a ausência de pessoas. Eu acredito que emocionalmente, segundo o que a Bíblia nos mostra, Jesus estava completamente dilacerado. Um homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações, paixões, mas ele venceu. Bendito é o teu nome. Mas que dentro do caráter emocional, minha pastora, ele queria estar longe de tudo e de todos, sabendo da maldade do ser humano, da maldade que cometeram contra João. Queria estar completamente longe daquela sociedade terrível. Mas quando ele vê a necessidade, não é sobre o que ele está sentindo, é sobre o que ele pode oferecer. O que você pode oferecer nesta noite, neste culto? Meu Deus. Porque isto está muito ligado a quem nós somos dentro deste ambiente, dentro do reino. O que você pode oferecer esta noite? Será que sobre você habita o Espírito Santo de Deus, cujo dá a você o poder, a competência, a autoridade, o discernimento de enxergar para além dos olhos físicos e perceber que não é apenas um casal que veio para mais uma visita, mas é que é uma necessidade em que talvez não pode ser dita? Será que você pode olhar para trás ou para frente e perceber que
em que pessoas se achegaram para ser ouvidas, alcançadas. Jesus vai descer do barco e ele vai dar aquilo que ele tem. E ao dar aquilo que ele tem, Jesus vai curar todos aqueles que se apresentaram a ele aquele dia. A Bíblia não vai dizer se teve sermão, mas eu acredito, minha pastora, que Jesus não ia perder a oportunidade de falar àquela geração, àquela multidão. A noite vem chegando, o dia vem acabando. E a Bíblia vai dizer que os discípulos vão cutucar Jesus e vão dizer: Jesus, o lugar é deserto, não tem o que comprar, não tem onde comprar. E mesmo se tivesse, nós não teríamos dinheiro para abastecer todas essas pessoas. Mande-as embora. Jesus vai dizer: não. O que vocês têm para entregar? O Senhor está falando conosco aqui sobre entrega. O que você tem para entregar? Os discípulos vão dizer: é pouco, é 5 pães, 2 peixes. Jesus vai dizer: o que vocês têm para entregar? Jesus vai orar sobre aquilo que parecia pouco, em que alguém de forma administrativa vai dizer: é pouquíssimo, não tem como alimentar, mas Jesus vai abençoar aquele pouco que vai se transformar em muito, e vai saciar a fome de toda aquela multidão. De modo que, e é tão expressivo isso, de modo que a fome será saciada e a multidão vai conseguir perceber que ali, diante deles, não é apenas um profeta. Vão dizer: este é o Messias. João vai trazer essa perspectiva de forma mais clara. Eles vão dizer: levemos ele para ser coroado rei e desbancar a Roma. Que coisa interessante. Dentro das necessidades pessoais que foram alcançadas, uma fé foi promovida dizendo: agora é tempo de nós destituirmos Roma de nossa cidade. Agora chegou o tempo do Mashiach. Mas era uma ótica muito pessoal, muito acerca da minha necessidade. Jesus disse: não curei nem a alma. Vocês estão sendo supridos apenas das necessidades físicas e querem me coroar porque viram uma necessidade sendo alcançada. E é o que nós fazemos muitas das vezes, só queremos reconhecê-lo como rei, porque uma providência chegou na nossa casa, porque uma bênção chegou sobre a minha, sobre a tua vida. Só queremos enaltecê-lo como rei, porque ele mudou a tua história, arrancou algumas coisas que precisavam ser arrancadas, e então você está vivendo bem, uma plenitude, mas na verdade apenas um vislumbrar daquilo que eu precisava na minha materialidade, não na minha alma. Jesus se nega a esta proposta, vai olhar para os discípulos e vão dizer: entra no barco, vão para o outro lado do rio. Eu vou finalizar. Eles vão para o outro lado do rio. Era uma das maiores oportunidades aparentes de Jesus ser coroado como rei dos judeus aquele dia. Mas a motivação não era na alma, era no estômago. Por que você veio celebrá-lo como rei aqui essa noite? É o estômago ou é a alma? Meu Deus, santo é o teu nome. Oh, Espírito Santo da Deus. O texto bíblico vai dizer que Jesus inquiriu: vai para o outro lado. Jesus não vai ir junto. Vai testá-los para saber quem é que eles são.
Se essa é a realidade, promovê-lo como Messias diante de Israel, ou se era apenas o estômago, as necessidades materiais, ou ter visto que ele é capaz, como a profecia diz, de alimentar com pão uma multidão, e ele fez isso. Uma multidão de muitos que tinham necessidades pessoais, mas que não conseguiam ter empatia, que entregavam o irmão a Herodes para ser decapitado, em que a alma estava completamente corrompida. E aquela grande fé que os discípulos estavam empenhados diante da multidão, dizendo: é verdade, precisamos te levar até o Sinédrio e declarar que você é o Messias. Jesus disse: não, entra no barco, vai para o outro lado. Não é como você quer, não é dessa maneira, não é o estômago, é a alma, não é as necessidades aparentes, é o espírito. Ainda ouvia meu rabino dizendo sobre o que é bênção essa tarde, minha pastora. E eu faço essa pergunta para vocês: o que é bênção? O que é ser alguém abençoado? Falando acerca da aula que nós tivemos na sexta-feira sobre escolher a bênção e a maldição, e muitas das vezes a gente entende que estar amaldiçoado ou estar vivendo prejuízos espirituais é o fato da conta não estar batendo, é o fato de eu não poder comprar. Que coisa amaldiçoada, ele não tem um carro, não tem uma moto, não tem uma casa, vive de aluguel, então ele não é abençoado por causa desses intempéries da vida, não pode comprar o que quer, não pode ir no restaurante nesses dias dos pais, isso daí não é bênção. A gente mede a bênção por coisas materiais, e nem sempre a bênção são coisas materiais, porque o Egito era enriquecido, irrigado, e nem por isso era um lugar de bênção. Deus poderoso e santo. Ló vai olhar para a Babilônia e vai dizer, para Sidom, Amorá, melhor dizendo, para Sodoma e Gomorra, Ló vai olhar e vai dizer: é como as planícies do Éden. Nem sempre ter, possuir é bênção. Ter e possuir pode ser maldição. Deus poderoso. Bênção é ter paz no lar. Deus santo, aleluia. Bênção é poder deitar no travesseiro, dormir e acordar e declarar que o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem te sustenta. Bênção é poder andar de cabeça erguida, pode não ter um real no bolso, mas pode saber que você vai ir e vai voltar, e a sua vida não será tocada, porque você teme ao Senhor. O Senhor coloca anjos ao teu favor, que te livra em todos os teus caminhos. Isso é bênção. Bênção é você poder entrar no teu lar e mesmo tendo dívidas para pagar, você vai deitar e vai dormir. Isso é bênção. Quem disse que bênção é ter dinheiro? Quem disse que bênção é receber? Bênção é um estado de espírito. Pergunte para o teu irmão: você é abençoado? Olha isso aí. Estão no lago, ou no mar de Tiberíades, que desce. Estão no lago, vão passar para o outro lado. Jesus, ele permanece no lugar deserto, ele vai orar, ele quer ficar retirado. E a Bíblia diz que os discípulos estão no mar, e é um lugar interessante porque a geografia vai mostrar diversas montanhas,
e vão ter picos de ventania dentro. E sobre o lago vai trazer tempestades. E a geografia do lugar vai dizer que são tempestades tenebrosas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai deixá-los neste ambiente cujo a Bíblia vai dizer que com a força dos seus braços eles tentaram vencer aquela tempestade a noite inteira. Com a força dos braços tentaram vencer a tempestade a noite inteira. Com a força dos braços tentaram vencer a tempestade a noite inteira. Não iam declarar Jesus como rei? E por que estão remando sozinho agora? Deus poderoso, santo. Aonde está a fé daqueles homens que estavam há minutos para dizer: você é o rei de Israel, mas que agora estão lutando com o próprio braço e não teve um que orou. Não teve um que reconheceu há minutos atrás os milagres que aconteceram naquele lugar deserto e disseram: se Jesus nos mandou passar para o outro lado, estamos firmes dentro deste mar. Aonde estava a confiança, mas pelo contrário, demonstraram que a regência da vida deles estava na força do próprio braço. De que forma você está conduzindo o teu barco? É a pergunta do Senhor para nós. São tempestades repentinas, vai dizer os historiadores. Não avisam, acontecem do nada, filho. Meu Deus. É um lugar muito calmo há meia hora atrás. Passou meia hora, já despenca uma tempestade através das cordilheiras que o vento bate, faz um turbilhão e ninguém mais consegue deter a violência do vento. Eles vão passar a noite inteira remando com os próprios braços. Remando com os próprios braços. Não é você que disse que cria que ele era o Messias. Porque está remando sozinho. Você põe sobre os teus pés. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo acerca desta verdade. Não estou falando de pessoas estranhas, estou falando de discípulos. Discípulos que já experimentaram milagres diversos e que acabaram de provar de um milagre que atestava que Jesus era o Messias. Todos estão declarando: ele é o Mashiach, ele é o ungido, ele é o rei esperado, é o filho de Davi. Vamos ao Sinédrio, vamos lutar contra Roma. Meia hora depois estão lutando sozinhos em uma tempestade que aconteceu de repente. Quem está no seu barco? A pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você esta noite. Qual é a realidade que você está vivendo de relacionamento? Qual é a limitação? Estamos em uma mesa para arrancar Israel do nosso intelecto, para retirar esta limitação. Jesus vai se apresentar no momento mais sombrio da noite, no meio da tempestade. É o horário mais tenebroso, porque é o horário em que a temperatura diminui, cai, despenca. Tempestade em alto mar, você já
nunca viver isso, mas para quem viveu nos filmes, né? A gente vê que tempestade no mar é algo terrível, incontrolável. E Jesus havia dado uma ordem, passe para o outro lado. Se é Jesus que está dando a ordem, Ele garante o translado. Mas a verdade é que eu estou remando sozinho. Estou querendo que as coisas aconteçam e sequer parei para orar. Você parou para orar? Pergunta para você já parou para orar? Quem então? Eu quero que as coisas aconteçam sozinho. Quero que o milagre aconteça na força do meu braço. E aí, ao provar, diga para o teu irmão: Jesus vai te provar. Jesus vai te provar. Deus tem misericórdia. Você vai ser aprovado ou reprovado? Porque entre os discípulos só um vai ter coragem de quebrar a limitação. Após o espanto de toda aquela literatura que existia no mar, não há tempo para isso. Alguém vai ter coragem, após todos dizerem é um fantasma, e dizer: não, sou eu. Sou eu. Sou eu, disse Jesus aquele dia. E ninguém conseguia perceber. Ele disse: sou eu. Alguém vai quebrar essa limitação intelectual e emocional, vai dizer: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Jesus vai dizer: vem. O único que teve coragem de sair da limitação do barco. Até quando você vai viver esta limitação? É a pergunta que o Senhor nos faz. Até quando você vai remar sozinho? Meu Deus, santo é o teu nome. Você aceita esta palavra? Que esta limitação possa ser arrancada das nossas vidas essa noite pelos méritos de Mashiach. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 23 vai dizer: porque recebi